faltou um ou dois slides da nossa semana passada, na nossa aula na semana passada. Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu a semana passada e depois a gente faz a revisão geral, tá? A revisão aí do semestre todo. Eu montei essa disciplina do modo que os conceitos ficaram um pouco soltos, às vezes muita informação. E o intuito da aula de hoje é ir costurando tudo e juntar tudo num raciocínio um pouco mais linear, né? Mas antes disso, né, vamos aí terminar os dois slides que a gente acabou não vendo, tá? Então, aqui, não, segundo semestre, materiais dielétricos. Bom, não vou revisar desde o começo do ano, porque a gente já vai ter, vamos dizer, o segundo PowerPoint que eu abri, desde o começo do ano não, né? Desde o começo do semestre, o segundo PowerPoint que eu abri já é para isso. Vamos ver o que a gente viu a semana passada. A gente deu a definição, se eu não me engano, aí de compósitos, né? Na verdade, deu 3 definições importantes a aula passada, porque a gente terminou aqui, acho que há 2 semanas atrás. A aula passada a gente definiu o que eu chamo de um material supercapacitor, até comentei que o termo mais adequado seria um superdielétrico, que é um material aí com uma excelente propriedade dielétrica, que é aquele que tem a permissividade real, né, a relativa, dividida pela do vácuo, portanto, a dimensional, entre 5 e 30 mil, na verdade, mais próximo de 30 mil ou maior que 30 mil, é o que a gente chama de supercapacitor ou High-K. Explicamos rapidamente por que a gente usa High-K, porque a gente pode representar essas grandezas por 2 letras gregas, epsilon, que é a que eu mais uso, que vocês vão ver, ou a kappa. A kappa acabou sendo aí, ao longo dos anos, simplificada para K. Então, quem tem uma alta permissividade real, um alto K, e tem que ter também um baixo K duas linhas, ou seja, um alto epsilon linha, um baixo epsilon duas linhas, é o high K, é o material considerado alto K aí, ou supercapacitor. O termo mais adequado seria superdielétrico, tá? Beleza. Aí a gente definiu materiais compósitos, que são materiais formados por 2 ou mais classes de materiais, geralmente pelas combinações de 2 classes de materiais. A gente mostrou aí quando que essa combinação é boa, que seria a aditividade, quando ela é excelente, que seria a compatibilidade, e quando ela é ruim, que é a incompatibilidade, tá? Até comentei a regra que seria uma média ponderada, seria essa relação, esse aumento linear aqui, né? Sendo φ a fração volumétrica do material A, 1 menos φA, a fração volumétrica do material B, né? P a propriedade do material A, P a propriedade do material B, e, né, PA a propriedade do material A, PB a propriedade do material B e P a propriedade do compósito, da combinação. Veja que ela é uma média ponderada pela fração volumétrica, tá vendo? É a média das propriedades ponderada aí pela fração volumétrica, tá bom? Falamos também a maneira como as partículas podem estar distribuídas na matriz e focamos principalmente no compósito polímero cerâmica, que seria o mais importante. Demos exemplos aí de quando a gente tem partículas cerâmicas distribuídas numa matriz polimérica, ou seja, pedaços de pó dentro de um pedaço de plástico, seria isso, né? E fibras também, pedaços de fibras dentro também de um pedaço de plástico. O que eu não comentei nessa parte do compósito é como esses materiais são produzidos, porque isso foge um pouco aí do escopo, pensando no contexto da engenharia elétrica. Mas comentando brevemente, já que isso faltou a aula passada, imagina assim, ó, quando é que você vai fazer brigadeiro? Você coloca o leite condensado para aquecer, né, na panela, depois coloca chocolate em pó. O pó vai ficar ali no meio da meleca e vai se misturar cada vez melhor ali aquela meleca até que o brigadeiro esteja pronto, né? Um compósito é mais ou menos essa ideia. O polímero ele é fundido numa máquina adequada para isso. Eu não trouxe, porque como eu falei, essa discussão vai fugir do nosso escopo. O polímero ele é fundido e a esse polímero fundido é acrescentado o pó cerâmico e ele é misturado, então o polímero se solidifica, de modo que o pó cerâmico fique ali espalhado na matriz polimérica. Ele é feito, né, essas técnicas se chamam intercalação do fundido, né, quando você usa a própria meleca ali, que seria o polímero fundido, né, o plástico amolecido, e a mistura e a própria meleca, vamos dizer assim, quebra os aglomerados do pó cerâmico e se mistura ali no meio, vai intercalando material polimérico, material cerâmico. Enfim, um pó espalhado num pedaço de plástico seria um compósito. É claro que ele não é qualquer pedaço de plástico, né? Ele é moldado aí para ficar com um formato que seja
usual, mas é comum você fazer esse tipo de mistura, tá? Em uma máquina capaz de amolecer o plástico, você adiciona a cerâmica em pó, mistura bem os dois e espera o polímero solidificar, tá? Como se fosse o processo de fazer um brigadeiro, onde o leite condensado é o polímero fundido e o chocolate em pó é o pó cerâmico. Isso para o particulado, né? O fibroso, em vez de ser um pó, vai ser amontoado ali de fibras, tá? Se a fibra for muito fina, muito pequena, também vai ter um aspecto de pó. Você teria que colocar lá no microscópio para ver que de fato é uma fibra, ou seja, que uma das dimensões é bem maior que as outras duas, né? É assim que a gente classifica uma fibra. Enfim, não preciso mostrar a máquina que faça mistura, mas você também não precisa se imaginar com uma colher de pau e uma panela mexendo plástico derretido. É uma máquina na qual o polímero entra sólido, vai fundir lá dentro, é homogeneizado junto com o pó cerâmico e sai. É quase que sólido do outro lado, tá? A máquina se chama extrusora. Não trouxe foto porque, como eu falei, a maneira de produzir esse compósito vai fugir um pouco do nosso escopo. O que eu quero com essa disciplina é que vocês saibam as combinações. Um dielétrico bom com um razoável vai dar uma combinação boa, né? Se um dia vocês precisarem na profissão de vocês escolherem um tipo ou outro. E aí a gente finalmente entrou no que eram supercapacitores. Falamos que para a gente entender isso aí, primeiro a gente tem que entender de que materiais a gente está falando. Então, saber explicar muito bem o que é uma cerâmica, o que é um polímero, a gente fez isso no começo do ano. Também estudamos os mecanismos de polarização presentes nos mesmos. E na aula passada, que foi a nossa última aula, se for ver, né, como deveria ser a estrutura final dos compósitos, de modo que sirvam, né, como eu posso então combinar, geralmente vai ser polímero e cerâmica, mas nós comentamos do polímero metal também, né? Como é que seria a estrutura final para que esse material tenha uma boa propriedade elétrica, ou seja, maiores chances de polarizar, né? E foi o que a gente se ocupou a aula passada. A gente viu que tem duas abordagens possíveis, a gente vai repetir isso hoje, tá? Então não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente viu que quando é o metal necessitava não ter contato, né? Quando era o metal que era adicionado ao polímero, era obrigatório que você não tivesse contato entre as partículas metálicas. Já quando era a cerâmica que era adicionada, o ideal é que tivesse contato entre todas as partículas cerâmicas. A gente discutiu muito bem isso aqui na aula passada, nós vamos falar de novo hoje, quando começar oficialmente a aula de revisão, então não vou gastar tempo com esse slide, porque a gente já vai repetir isso aqui, tá? E entramos aí na cerâmica, que é o mais comum, tá? E é ideal que tivesse contato, porque quanto mais contato, mais caminhos de polarização você vai fazendo. Vejam, é um caminho de polarização e não de condução. Não é que fechou um circuito. Esse contato induz, facilita com que a polarização de uma partícula induza, né, aumente ainda mais a polarização na outra. Claro que o que vai induzir tudo é o campo elétrico, né, no qual esse material vai estar imerso, mas esse contato auxilia uma partícula a induzir a polarização da seguinte. Falamos também brevemente o que é percolação, que é quando você tem uma concentração em que a probabilidade de todas as partículas cerâmicas se tocarem ali dentro de um polímero é igual a 1, tá? A probabilidade aí é igual a 1. Esse desenho é meramente ilustrativo e só para dar ideia de que quando a gente vai estudar isso para valer, a gente divide toda a área, né, na verdade todo o volume que a gente tem no polímero, que é a representação aqui está 2D, mas o correto seria 3D, em um retículo, tá? Esse retículo, que seria esse quadriculado, é um modelo geométrico teórico, só para a gente conseguir dividir o nosso espaço aí. E aí você vê quanto de espaços vazios desse retículo precisam estar preenchidos para garantir um contato entre todas as partículas. Essa porcentagem aí de quantos teriam que estar preenchidos é chamada de concentração de percolação. Então a gente fala que no nanocompósito ou no compósito supercapacitor, quando a carga é cerâmica, o ideal é que se atinja a percolação, para que eles tenham um contato e um induza a polarização no outro. Já quando a carga é condutora, é metálica, se eu tiver percolação, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Percolou dentro do meu material polimérico, vai formar caminhos aí de condução, que não me interessa, tá? Esse aqui que eu desenhei é um, mas vou formar vários, né? Então, nos metais você tem que trabalhar abaixo da concentração limite de percolação, e quando é um metal adicionado lá dentro do polímero. Quando você tem uma cerâmica, você tem que trabalhar justo no limite de percolação ou acima dele, tá? Essa foi a ideia que a gente falou na aula passada. Compostos fibrosos, você atinge a percolação mais cedo,
mais cedo que eu falo com menores concentrações, porque você tem o comprimento, então a probabilidade de todos tocarem, né? Você precisa preencher menos áreas, vamos dizer assim, do retículo, porque né, se você quebrar aqui o seu material num retículo aí quadriculado, porque cada fibra vai ocupar mais de uma posição no retículo que você vai dividir o seu material, enquanto a partícula só ocupava uma. Então você acaba aí com um teor menor de fibra, ocupando de fibras, né, uma quantidade mesmo menor em massa, sei lá, de fibras, geralmente a gente mede em massa, você acaba conseguindo a percolação. Não é que você vai precisar ocupar menos retículos, falei errado, né? Você vai precisar ocupar menos retículos para percolar? Não, com menos fibras você ocupa mais retículos, porque elas são compridas, ao contrário das partículas, então elas ocupam mais de um. Então a probabilidade de ter contato entre todas as fibras atinge-se com uma massa menor de fibra do que você atingiria com partículas. Tem um trabalho aqui comparativo, né? E aqui você pode olhar, sei lá, para uma dada concentração, sei lá, 30% de nanofibra de BaTiO3 no PVDF. Conforme você aumenta o comprimento da fibra, veja, a constante de elétrica também aumenta com a mesma composição, tá? Aí no eixo X nós temos razão de aspecto. Razão de aspecto é o L sobre D, tá? E é literalmente o quanto uma fibra é comprida, porque você tem uma fibra aqui, você vai ter um comprimento L e um diâmetro D, tá? A razão de aspecto, né? Aspect ratio é justamente o L, não sei porque eu coloquei A aqui, é justamente o L sobre D, tá? Então, com maior L sobre D, significa que você aumentou aí o comprimento, pelo menos relativo da fibra, não diminuiu muito o diâmetro ou aumentou o comprimento. Geralmente, você aumentou o comprimento, né? E com comprimentos maiores, comprimento está no eixo X, né? Razão de aspecto está no eixo X, constante elétrica no eixo Y. Reparem que para todas as concentrações, aumentou a razão de aspecto, a constante de elétrica aumenta, tá? A gente discutiu isso na aula passada. Bom, a gente terminou a aula passada falando que o melhor compósito supercapacitor seria com uma matriz de alta constante de elétrica, como o PVDF ou PVDF-TRFE, ou até outros copolímeros, tá? Eu acho que eu cheguei na aula de polímeros mostrar esse copolímero. Tem vários copolímeros de PVDF. Por quê? Esse copolímero, por exemplo, que eu trabalhei no meu doutorado, por isso que eu cito ele aqui, ele já tem isso aqui, já é a fase beta. Ó. Você já tem os grupos laterais todos virados para o mesmo lado da cadeia polimérica. Então, você tem momentos de dipolo que apontam aí que tem o seu negativo para um lado da cadeia e seu positivo para o outro. Esse polímero já apresenta polarização espontânea. Então, é claro que ele combinado com ele sendo a matriz de um pó-cerâmica, a matriz é um material em mais quantidade, né? A outra é fase em composto, a gente chama de fase matriz. A maior, vamos dizer assim, a que recebe, e a fase dispersa, aquela que está dispersa nele, né? Então, a fase matriz PVDF, claro que vai ser melhor se ele tiver realmente esse momento de dipolo, que a gente chama de fase beta, ou seja, todos os grupos polares, que seriam os pares flúor, virados para o mesmo lado, né? Todos orientados em relação ao plano da cadeia principal, todos orientados para o mesmo lado. E o ideal seria adicionar uma carga fibrosa, se fosse possível. No meu doutorado eu tentei não conseguir, dessa perovskita aqui, porque ela tem uma constante de elétrica alta, né? Ou seja, isso significa que ela tem a permissividade real alta e a permissividade imaginária baixa. Então ela é um bom aí de elétrico, um excelente de elétrico, apresentando principalmente as polarizações iônicas e iônica e interfacial, tá? Ela apresenta as duas aí, mas a que joga a permissividade dela lá em cima é a interfacial. A gente discutiu isso e vamos falar de novo hoje na aula de revisão. Então seria a mistura ideal, na época que eu estudei no meu doutorado, essa perovskita com um polímero que tivesse polarização espontânea em momento de dipolo, tá? Aí eu pergunto para vocês, isso faltou a gente falar a aula passada. A constante de elétrica desse material aqui, segundo a literatura, era 25.000. No laboratório eu obtive 12, 13. Vamos fazer uma média e colocar 20, tá? Uma média aí aproximada, tá? Não fiz a conta, não. 20.000. Esse aqui vai ter uma permissividade de elétrica de no máximo 20. Ou seja, 1.000 vezes maior. Certo? Enquanto um polímero comum tem uma permissividade em torno de 1, 3, 4, menos. Aí eu te falo, a gente fez um exercício de polipropileno naquela aula da semana do Natal, a constante elétrica do polipropileno, pelo menos em corrente contínua, era 2,2. Vamos supor aí, vamos pôr um polímero normal, constante elétrica 2, PVDF 20, e a perovskita 20.000. Aí você para pensar, já que essa é 20.000, faz muita diferença eu misturar ela num que tem permissividade 20 e no que tem permissividade 1 ou 2, né?
Muita diferença não faz, mas já faz uma diferença suficiente para a gente estudar o polímero e não deixar só na mão da cerâmica a polarização do material, tá? E eu fiz um pequeno modelo aí, depois a gente apaga esses rabiscos, eu fiz um pequeno modelo para mostrar para vocês a importância de se usar uma matriz de alta permissividade, tá? Então eu fiz um pequeno modelo aí, fiz na minha tese, vou repetir aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui que acabou ficando rabiscado demais, né? Que até ali estava bom. Então, o que a gente viu, né, a aula passada, só resumindo agora, sem olhar o PowerPoint, deixa eu até voltar aqui para o Teams, foi que nós temos cerâmicas com boa polarização e polímeros com boa polarização. Existe uma infinidade de materiais supercapacitores. Respondendo a pergunta que está aí no chat, Laís, vou, mas não aqui na aula, tá? Eu vou fazer isso entre hoje e amanhã com vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, existe uma infinidade de materiais supercapacitores. Eu estou aí focando em polímero cerâmica porque foi o que eu estudei e porque era o que era mais abordado na literatura. Imagina, de nada. O que era mais abordado na literatura. Então, assim, com o pessoal do semestre passado, como a gente não teve o final do semestre cortado, né? Eu dei uma aula só mostrando atualizações na literatura científica. E ainda é uma tendência crescente nessa área, compósitos, ou seja, combinação de polímero e cerâmica. Por isso que eu ainda estou investindo nisso. Fazendo essa pesquisa no final do semestre passado para mostrar para o pessoal, vou comentar com vocês hoje na aula de revisão final, mas bem por cima, eu notei que tem umas novidades aí surgindo, mas que o mais comum ainda é compósito de polímero cerâmica, por isso que eu estou batendo nisso. Por quê? Porque a presença do polímero combinada com a cerâmica faz com que você faça um compósito flexível e fácil de moldar, porque o polímero derrete e amolece em temperaturas baixas, tá? O capacitor só cerâmico é usado? É usado. Ele é melhor? É melhor. Mas se você precisar de uma facilidade de moldagem e flexibilidade, é interessante misturar no polímero. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, né? Só deixando claro. Você fala, mas por que de tantos materiais que existem focou ali em compósito polímero cerâmico? Porque é o que eu estudei, claro, não vou mentir, mas também porque ainda existe uma tendência a se buscar isso na literatura científica e nas aplicações práticas também. Por isso que eu trouxe mais essa discussão. E aí, por tudo que a gente discutiu, o ideal é você pegar uma cerâmica que tem uma alta permissividade, mas você precisa de um polímero que, entre os polímeros, seja um pouco melhorzinho também. Embora a diferença seja pequena, você fala, pô, de 2 para 20, né, no polímero, e aí você vai pular no meio um negócio de 20 mil, quer dizer, botar um negócio de 20 mil numa matriz que tem permissividade 20, ou botar um negócio de 20 mil numa matriz que tem permissividade 2, vai dar quase no mesmo. Quase. Mas ainda dá para melhorar um golinho pondo polímero bom. Então, o ideal para a gente fazer um compósito supercapacitor, né? Porque só o compósito, o polímero cerâmico, é que vai ser flexível e fácil de moldar. Você pode pegar só a cerâmica, mas ela não é flexível e fácil de moldar. E às vezes a aplicação vai requerer essa flexibilidade, facilidade de moldagem, enfim. O ideal é que você misture o quê? Um polímero que tem a polarização espontânea, por tudo que a gente já estudou, e uma cerâmica que tem uma altíssima permissividade, que geralmente é conseguida com a presença da polarização interfacial. Aí, só justificando, né, para finalizar mesmo, por que existe a importância de você ter uma matriz com alta permissividade. Deixa eu só animar essa figura para ela aparecer depois, para eu conseguir me concentrar melhor na explicação. Então, quer dizer, e também para ficar menos poluição visual para vocês compreenderem melhor. Então, por que seria bom colocar aqui uma matriz que tem uma permissividade elétrica? Estou considerando só a real, mas a gente já assume que a imaginária é baixa, de 20, e não seria ideal colocar uma matriz que tem uma permissividade de elétrica, sei lá, de 2. Porque eu preciso que a matriz, que é o polímero onde as partículas cerâmicas estão dissolvidas, seja capaz de manter a polarização por algum tempo, tá? Como assim? Essas bolinhas marrons, imagina que são as partículas cerâmicas no meio da matriz polimérica. E que essa aqui, ó, seja a direção do meu campo elétrico, tá? Então essa aqui é a direção do meu campo elétrico. Não sei como se representa campo elétrico no ensino superior. Eu sei que no ensino médio é assim, então se vocês me permitirem, eu vou utilizar essa anotação, tá? O que vai estar acontecendo aí? As partículas positivas, né, o campo elétrico, por convenção, isso vocês sabem melhor que eu, vai do mais até o menos, certo? Então, as partículas da cerâmica vão tender a se ordenar na direção desse campo. Claro, tem toda aquela discussão de corrente alternada, que vai alternar, se elas conseguem aí recuperar, vamos dizer assim, a polarização na direção contrária. A gente já discutiu tudo isso daí, mas o ponto é o seguinte: as partículas positivas vão se alinhar para o lado
negativo do campo e as negativas para o outro lado. Nem vou desenhar elas aqui porque estaria para lá do desenho, mas só para vocês terem uma ideia. Assim como as positivas estariam para cá, também para lá do desenho. Beleza. Existe um grande salto que eu tenho, porque eu não vou. Eu falei, o ideal é que você tenha contato entre todas as partículas cerâmicas ali no meio da matriz, mas ninguém garante que eu vou ter. Em alguma região você vai ter um não contato, então vai ter um salto aqui entre uma região de permissividade de elétrica de 20.000 para uma região de 20 para depois voltar para outra de 20.000. Se eu tenho uma matriz aqui de permissividade 2, a queda é muito abrupta, tá? De 20.000 para 2. Aí você vai falar, André, mas de 20.000 para 20 também. Sim, de 20.000 para 20 também é abrupta, tá? Em termos de número. Só que, então, matematicamente é quase a mesma coisa. Cai de 20.000 para 2, cai de 20.000 para 20. Mas fisicamente não. Você tem os momentos de dipolo ali das cadeias poliméricas aqui nesse meio. E eles fazem diferença, tá? Eles mantêm a polarização, vamos dizer assim, por algum tempo, mesmo que eu retire o campo. E por isso que eu escrevi dessa maneira, por algum tempo. Então, quer dizer, a queda não é tão abrupta porque existe algum momento de dipolo ali no meio, existe alguma polarização que não é só eletrônica. Então, se a gente fosse fazer um gráfico aí, teórico, fazendo um experimento mental aí, supondo que a gente fosse andar ao longo dessa direção roxa com um aparelhinho, né, a gente ficasse do tamanho das partículas, igual o Homem-Formiga lá da Marvel, e conseguisse andar dentro das partículas, dentro da matriz, com um aparelhinho que fosse medindo a permissividade local. Você ia sentir aqui uma permissividade de 20.000. Quando você mudasse de ambiente, a queda ia cair muito, certo? Ia cair para 20. Então, ó, numericamente, como a gente pode ver no gráfico, ó, direção na amostra, que seria essa direção roxa, e aqui, ó, permissividade real, olha o que acontece. A gente está aqui em 20.000, na permissividade da carga cerâmica. Quando a gente chega na interface, ó, então olha aqui, ó, permissividade da perovskita Raiká. Perovskita eu estou falando porque é o exemplo que eu estudei, seria cerâmica com alta permissividade, no caso a perovskita é uma boa candidata. Assim como o polímero com alta permissividade, um bom candidato é o PVDF, por isso que eu vou bater muito nos dois, perovskita, PVDF, perovskita, PVDF. Mas existem outras coisas e nós vamos dar uma olhada rápido nisso hoje, no final aí da nossa aula de revisão. Então imagina que você está aqui, ó, nessa permissividade. Se você cair conforme essa linha amarela, é porque não tinha nenhum momento de dipolo. De uma vez o seu aparelhinho de medida, quando você saiu da cerâmica, quando você veio aqui para a interface, pum, caiu. E aí você vai ficar na permissividade de 2 do polímero até entrar novamente na próxima partícula e aí vai subir para a permissividade aí da cerâmica quando você entrar novamente aqui dentro dela. Mas veja que quando existe algum momento de dipolo, mesmo que matematicamente perto de 20.000, 2 e 20 é basicamente a mesma coisa, né? Você caiu, não é bem a mesma coisa se você pensar em porcentagem, né? Num você caiu, dividiu por 1.000, no outro você dividiu por 10.000. Mas de qualquer maneira, se você fizer a escala linear, o 20.000 tá lá em cima, o 2 e o 20 estão ali embaixinho, não, você vai ver eles muito próximos. Então veja que a queda, eu representei a queda aqui como caindo quase que no mesmo número, pensando aí numa escala linear. Então realmente você tem, quando a permissividade do polímero é baixa, mais baixa, né, 2, a questão não é o número matemático, e sim a física. Você não tem nenhum dipolo ali ordenado, então ela, pum, cai aqui abruptamente e você perde, né? Essa partícula não ajuda a polarização da seguinte, porque a polarização é completamente perdida na matriz, com essa, né, na matriz polimérica, com essa queda abrupta. Já quando você tem uma matriz de polaridade, de permissividade 20, a questão não é o número 20, e sim os dipolos que estão ali. Eles ajudam essa queda a ser um pouco mais gradual, essa queda acontecer ao longo da distância. Então você não perde toda a polarização aqui na matriz. Ela vai se manter um pouquinho ao longo do caminho porque ela caiu de maneira mais lenta. Então, de alguma maneira, como existe polarização que se mantém aqui, conforme você está atravessando essa direção, você vai sentir uma queda no seu aparelhinho ali mais lenta. Então, vai manter um pouco a polarização, vai ajudar em induzir, isso vai ajudar a induzir a polarização na partícula seguinte, tá? Então essa queda não abrupta, ela é mais interessante. Por isso que a gente precisa de um polímero que polarize também. Embora a diferença matemática seja numa escala linear desprezível, 20 para 2, quando você está num total aí de 20.000, ou às vezes 40.000, a presença desses dipolos faz muita diferença.
faz com que não se perca toda a polarização e você consiga induzir um pouco melhor a polarização na partícula seguinte. Como a gente falou, o ideal é que tenha contato. A gente falou isso na aula passada, aqui, ó. Mas sempre vai sobrar alguma região, por mais que seja alta a sua concentração, alguma região, ó, onde não tem contato. A distância é pequena, ok, mas você precisa de um polímero que tenha momentos de dipolo para, vamos dizer assim, segurar a polarização ao longo dessa distância pequena. Lembra que a gente está pensando em segurar a polarização, porque essa é uma situação dinâmica. O que você tem é uma situação de corrente alternada, vai e volta, vai e volta. Então, essa situação vai acontecer várias vezes numa situação de corrente alternada, porque os polos aí do seu campo elétrico vão estar sendo constantemente alterados. E se a frequência for alta, é claro, né, vocês devem saber isso também melhor do que eu, você tem um padrão aí de instalação de rede elétrica residencial e industrial no Brasil e na maioria dos países, que tem uma frequência de corrente alternada relativamente baixa, né? É 60 Hz, se eu não me engano, me corrijam aí, pode escrever no chat se eu estiver enganado. Agora, então por que se estuda 1 kHz a 2 kHz nessa área de estudo? Para ver realmente, analisar o material e ver realmente quando ele começa a queda e até onde ele aguenta. Porque às vezes aplicações mais tecnológicas vão precisar, vamos dizer assim, da manutenção dessa polarização mesmo em faixas de frequência mais altas, tá? Agora realmente acabou o desenho que eu fiz à mão, eu vou fazer ele hoje, que a gente já viu a aula passada, é só revisão. Então vamos falar direto na aula de revisão, tá? Então, de novo, traduzindo aí de um modo sem desenhar muito, de uma maneira mais resumida, o ideal quando você quiser um compósito, precisa de algo flexível, leve, misturar uma cerâmica com polímero. Tá? Pode ser metal também, mas vamos focar na cerâmica, porque o metal a gente já explicou mais ou menos, ele é um pouco mais simples, não importa tanto o metal que está lá. Claro, quanto mais condutor, melhor, é o que seja cobre, né? Agora, quando é o polímero e a cerâmica, importa bastante a cerâmica que está lá. Você precisa ter uma cerâmica com alta permissividade. E a gente estudou os fatores que levam uma cerâmica a ter uma alta permissividade. Também precisamos de um polímero com uma alta permissividade entre os polímeros. E acabamos de explicar por quê. Daria certo também com um polímero de baixa permissividade? Talvez, mas não tão certo. Tá? Juntando aí, eu consegui no meu trabalho de doutorado uma permissividade em torno de 200, 300, entre 20 mil e 20 ainda é pouco, mas já subiu. Se eu tivesse colocado um polímero apolar ali no meio, talvez eu conseguisse menos, talvez eu conseguisse ir de 20 para 50, para 60. Tô aí, claro, né, chutando os números, mas é mais ou menos o que aconteceria para vocês terem uma boa noção aí da diferença, tá bom? Que é colocar um polímero que polarize e um que não polarize. Certo? Então agora, finalmente, depois aí de 41 minutos de reunião, de gravação, acho que foi um pouco menos, né? São 6 horas, ou sei lá, 5 para 6, depende do relógio que você vai olhar aí. Vamos finalmente terminar a nossa disciplina, tá? Eu vou mandar para vocês ainda essa semana a divisão das apresentações lá, né? O formulário no Google Forms e vou dar uma olhada num artigo científico também. Como eu falei, vai ser bem simples. Vou separar um pedacinho para cada um e tal, mas a gente vai ter essas duas aí avaliações orais, tá? E mais do Google Forms. E aí vocês me mandam também um resuminho do que vocês falarem na primeira avaliação oral, que eu não posso dar uma nota valendo mais de 30, então eu precisei improvisar esse negócio aí de vocês me mandarem esse resuminho. Mas a gente vai conversando. Vocês podem conversar no WhatsApp. Vou fazer ainda entre hoje e amanhã para vocês terem bastante tempo, tá? E prestem muita atenção nessa aula aqui, porque nessa eu vou falar o que realmente é importante, né, para a visão aí do engenheiro elétrico sobre esse assunto, tá? Claro que eu tive que falar de outras coisas que às vezes fogem um pouco do conhecimento aí de vocês, mas no geral a gente tem aqui um resumo bom, né? Claro que essa matéria para vocês ela é muito mais informativa do que formativa, né? Vocês não vão aí fazer materiais capacitores. No máximo, numa situação muito específica, vocês vão ter que escolher. E se não tiverem, é interessante que vocês saibam também o que faz o material ter essa dada propriedade ou não ter essa dada propriedade, tá? Esse final aí tá me incomodando porque ele ficou muito menor. Tentei arrumar aqui na gambiarra, mas não rolou, tá? Vou arrumar ele e a gente já começa. Então, pessoal,
eu acho que é importante a gente começar aí bem do começo da disciplina, bem da definição de materiais, daquela separação em classes que a gente tinha, continuou ruim, né? Mas ok. Daquela separação em várias classes de materiais, o que define um tipo de material ou outro, até a gente chegar em quais seriam bons dielétricos e por quê, tá? E aí, dá uma comentada de novo no que foi visto na aula passada, que eu já revisei, mas agora vamos, além de revisar, resumir, né? Então, a primeira coisa que a gente viu, eu até trouxe o slide, que é o slide que eu dou aula para o técnico, primeiro ano do técnico, molecada de 15 anos, né, chegando às vezes com 14 aí e tal, né? Então, eu mostro para eles de uma maneira bem simplificada, tá? Porque às vezes a pessoa nem viu química, e essa matéria, vocês perceberam, essa área de materiais envolve química, né? Então, de uma maneira bem simplificada, eu falo que um material de engenharia que, vamos dizer assim, compreende também o escopo dessa disciplina, entender sobre materiais, a gente pode, de maneira bem simplificada, falar que os materiais de engenharia, como eu falei que fazem parte dessa disciplina, pelo menos alguns deles, os dielétricos, são os sólidos, tá? Nem todo sólido. Você não vai conseguir fazer uma máquina com gelo, né? Mas seriam aqueles sólidos que são aplicáveis em obras de engenharia, de construção civil, de construção mecânica, tá? Eu vi esse termo construção mecânica preparando uma das minhas aulas, eu prefiro falar que são aplicados em construção civil e em máquinas, tá? São materiais aí sólidos que têm alguma durabilidade. O gelo na temperatura ambiente vai virar água, então ele tem durabilidade zero quase, né? Uma borracha precisa ser constantemente trocada em uma máquina e tal, mas ela tem a durabilidade ali de alguns meses. Então, se tendo alguma durabilidade, na verdade, tendo um sólido que pode ser aplicado numa obra de engenharia, vamos dizer assim, trocando mais assim, é considerado um material. Um material que compreende o escopo da disciplina Tecnologia dos Materiais, que eu dou para o pessoal do primeiro ano do técnico sistema integrado, porque geralmente eles são mais jovens, e também o noturno, né, que muitas vezes não é tão jovem, mas às vezes não teve uma base boa de química na escola que fez, enfim, então eu preciso simplificar ali bastante para eles. E a maneira que eu simplifico é essa, um sólido, mas não simplesmente um sólido que pode ser empregado numa obra de engenharia, seja engenharia civil, engenharia da computação, engenharia mecânica, qualquer engenharia, pode estar tanto numa máquina, numa casa, como num computador, tá? E aí, claro que isso eu não vou escrever nessa aula, porque eu acho que é mais intuitivo para vocês que já fazem engenharia, pensar aí no que seria um material de engenharia do que não seria, né? E aí a gente faz uma separação aí dos materiais para a gente compreender bem eles, e essa separação não é só didática, é porque as propriedades e as aplicações dessas três classes de materiais são bem diferentes. Então, nós separamos, né, nessa área de estudo, os materiais em três classes. Então, separamos em três classes. Quais seriam essas três classes de materiais? A gente ficou um bom tempo falando sobre esse assunto também. Deixa eu mudar só a cor aqui, porque o vermelho fica um pouco agressivo aqui em cima do fundo preto. Deixa eu colocar um cor-de-rosa igual do título ali para dar uma suavizada. Quais seriam essas três classes nas quais nós separamos os materiais, tá? Isso é importante que a gente comente aí. Se vocês lembrarem aí do que a gente já discutiu, as três classes de materiais nas quais a gente os separa são os metais, as cerâmicas e os polímeros. Se a disciplina fosse de materiais condutores, nós falaremos muito de metais, concordam comigo? E de alguns metais específicos. Mas como elas são de capacitores, nós falamos dos dielétricos, que os principais e com melhores propriedades são as cerâmicas, tá? Melhores propriedades dielétricas são as cerâmicas. Mas os polímeros têm algumas propriedades interessantes. A gente citou duas, acabamos de falar ali no início da aula, né? Que era o finzinho da aula passada que faltou. Os polímeros têm duas propriedades muito boas para esse tipo de aplicação. Eles são leves, isso também ajuda, isso eu não tinha comentado. Eles são fáceis de moldar e eles são flexíveis, tá? Então essas três coisas aí dos polímeros, mesmo que eles não sejam tão bons dielétricos, tornam eles interessantes para as aplicações em dielétricos, tá? Mas antes da gente entrar nessa questão das propriedades, o que diferencia de fato um do outro são as propriedades, claro, e é assim que a humanidade diferenciou no início, né, nos primórdios da história, quando já usava esses materiais cada um
para sua finalidade, né? A gente falou dos metais lá nos primórdios da Idade dos Metais, das cerâmicas, em eras ainda mais antigas da pré-história, eras, né? Não chegam a ser eras, né? Mas em épocas ainda mais antigas da pré-história, você já tinha o costume de colocar uma argila no fogo e via que isso melhorava alguma coisa na propriedade dela. E até mesmo os polímeros na antiguidade, porque você não tinha polímeros sintéticos, é coisa recente, século XX, no máximo final do século XIX, na verdade é tudo começo do século XX, polímero sintético. Mas você já tinha as seivas das árvores que já tinham os seus usos, né? Eram usados lá no Egito Antigo para vedar vasilhames, os romanos também vedavam os vasilhames e carimbavam correspondência. Então, as três classes de materiais são bem definidas intuitivamente para nós, mesmo ao longo da história. Mas a gente tem uma diferenciação delas acadêmica, é através da ligação química. Os metais são aqueles formados por ligação metálica. E vejam como o intuitivo vem historicamente antes do químico, do acadêmico. Porque a ligação metálica surgiu porque ela é a que é presente nos metais. Lembra disso? A gente até fez uma revisão, alguém perguntou, eu não tinha preparado na aula, eu não queria entrar na química, mas alguém falou assim, André, não lembro mais, você não revisa isso aqui, então vamos lá. Até escrevi, se vocês voltarem no PowerPoint da aula, tá as ligações. A metálica é aquela que é feita entre dois elementos que querem perder elétrons. Por isso esses materiais têm muitos elétrons livres, porque eles são a junção de vários átomos que seria como se todos compartilhassem todas as eletrosferas. Então eles conduzem muito bem eletricidade e calor por terem os tais dos elétrons livres. Pelo núcleo do átomo não está ligando muito para o elétron e o elétron poder se deslocar, né? Todos os elétrons poderem se deslocar ao longo de todo o sólido. Já as cerâmicas, existem as cerâmicas covalentes, eu vou escrever isso aqui embaixo como observação, mas a gente focou nas cerâmicas iônicas, que é o que eu faço com a mecatrônica também, tá? No dia a dia da indústria, né, pelo menos quando você vai para a área de mecânica, cerâmica tem a sua importância quando é iônica. As cerâmicas com ligação covalente muitas vezes seriam os vidros, que têm importância tecnológica também, mas até onde eu sei, não na área de mecatrônica, então com eles eu nem comento. E também até onde eu sei, não na área de elétrica, pelo menos não na área de capacitores. O que nos interessa aqui é a cerâmica iônica, com ligação iônica, porque é aquela que tem a capacidade de polarizar. Então a gente separou a cerâmica como aquele material que tem ligação iônica. E você pode ver isso desde o sal de cozinha, que é um material cerâmico, NaCl, tá? Que tem a ligação iônica. Vamos pensar no sal grosso de churrasco, porque ele não é refinado, não tem químico, é NaCl puro, você vê até ele como um cristalzinho, tá? E você vê bem o comportamento de cerâmica ali, é como se fosse um pedaço pequeno. Se você tivesse uma placa de sal grande, ela quebraria ao ser jogada no chão, é que aquela é muito pequenininha, então já quebrou o tanto que ela poderia quebrar. Né? Desde um sal de cozinha até uma perovskita aí, com aplicações super tecnológicas que a gente estava estudando, todos têm ligação iônica e têm características mecânicas, elétricas, parecidas, né? E os polímeros, a gente não definiu ele como um tipo só de ligação, porque ele tem dois tipos principais aí que definem a estrutura dele, que seria a covalente, que não apareceu aqui, e a secundária, tá? Mas a gente vai mostrar um esqueminha falando disso. Agora essa primeira lousa é bem resumida. Moléculas. O acento é no E, não no O, porque o acento no lugar errado. Então a gente definiu o polímero como aquele material formado de longas moléculas. Ele é como se tivesse aí várias cobras juntas, né? E cada cobra fosse... Pensa aí, quando você pensar em polímero, pensa num ninho de cobra. Várias cobras se movimentando aí juntas, sendo cada cobra uma molécula. Isso seria o polímero fundido, tá? O polímero sólido, um pedaço de plástico sólido qualquer, tipo esse copo aqui, seriam essas cobras todas um pouco mais quietinhas, tá? Mas continua sendo um material formado de moléculas longas, como a gente viu. Nós vamos fazer 3 observações nessa aula aí, e 2 já são nessa primeira lousa. Então vamos escrever aqui embaixo, ó, a observação 1. Vou até colocar uma corzinha diferente aqui para vocês. Observação 1. Todas as moléculas, pessoal, moléculas são formadas de ligações covalentes. Então, quando eu escrevo que polímeros são materiais formados de longas moléculas, eu já estou deixando aí nas entrelinhas que eles são materiais formados de ligações covalentes, tá? Covalentes, porque dentro de cada molécula você tem ligações covalentes.
E entre as moléculas, você tem ligações secundárias. Essa que é a ideia do polímero, tá? A gente não classifica ele só como uma ligação, porque os metais a gente pode colocar ali. São os materiais que têm ligação metálica, as cerâmicas de interesse nessas disciplinas que têm ligações iônicas. E os polímeros são os que têm ligação covalente? Não, porque tem cerâmica covalente também. Polímeros são aqueles materiais formados de longas moléculas. Então, você vai ter aí uma molécula que é formada de ligações covalentes dentro dela, e entre uma molécula e outra para formar a massa plástica, você vai ter ligações secundárias. Tudo isso a gente estudou, não vou aprofundar aí, falar o que é só para situar vocês e para lembrar, tá? A gente tem essa primeira lousa aí para lembrar que existe uma classificação acadêmica que segue um padrão aí já histórico, bem estabelecido de quem são essas classes de materiais. E a observação 2 é que existem cerâmicas formadas de ligações covalentes, tá? Eu vou pôr aqui abreviado. Existem cerâmicas covalentes também, tá? Também, por isso que a gente não falou da ligação covalente, porque quando a gente fala que é molécula longa, como é molécula, já tô falando que é ligação covalente. E lembrando que existem cerâmicas covalentes também, porém, elas têm um interesse menor nessa disciplina, tá? Nós temos um interesse menor nelas, na verdade. Interesse menor nessa disciplina, tá? É um resumão. Vocês não precisam saber quais são essas ligações químicas e como elas acontecem, porque isso é uma matéria de química. Do ponto de vista tecnológico, vocês têm que saber aí o quê? O que diferencia cada classe de material. Porque a presença dessas ligações vai fazer com que o metal seja, por exemplo, condutor. Então não nos interesse. E a ligação iônica vai fazer com que uma cerâmica seja, por exemplo, dielétrica, ou seja, polarizada, e vai fazer com que ela nos interesse. E essa característica estrutural dos polímeros, de ser formado de longas moléculas, é que permite eles amolecerem em temperaturas baixas e que permite eles também ou seja, serem fáceis de moldar e que permite eles também serem flexíveis. Então, o polímero com longas moléculas vai ter as características desejáveis em um compósito: flexibilidade, baixo peso, facilidade de moldar, e a cerâmica com a ligação iônica também vai ter aí a propriedade que nos interessa. É só lembrar aqui, pessoal, isso a gente estuda lá no ensino médio, que na ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então você já imagina que esse material não vai polarizar muito bem, porque tem uma ligação ali que não é entre dois caras que gostam de elétron. Agora, esse cara aqui, ó, nem tá no meu resumo isso, mas eu vou colocar aí para vocês, que você vai ligar geralmente um cátion com um ânion, ou seja, vai ligar um cara que perdeu um elétron com o cara que recebeu esse elétron, ou seja, você vai ter uma ligação ali altamente polar. Então, se a ligação química já é polar, não é difícil da gente imaginar que o material no estado sólido formado de ligações iônicas também vai ter uma facilidade alta de polarizar, tá? É só isso que eu quero que vocês saibam. A ligação iônica tem uma natureza um pouco mais polar que as outras ligações. Então, um material aí que vai mais... Não tem elétron livre. Metal conduz porque tem elétron livre. Cerâmica polariza, você imagina, já começa aí na ligação que ela tem. Ela já tem uma ligação química mais polar. Então, você já imagina qual material que tem facilidade em polarizar. A gente pode entender, dentro do contexto dessa disciplina, que polarizar é armazenar energia. O que pode polarizar pode armazenar energia. O dielétrico é um material que polariza facilmente, então por isso que ele pode armazenar energia. Então vai ser a cerâmica. O nosso interesse maior em materiais dielétricos é a cerâmica, tá? O polímero entra aí como uma cola, para deixar o material mais leve, mais flexível e mais fácil de montar, para moldar, para colar aí as partículas cerâmicas, tá? É essa a ideia. Metal a gente descarta, porque ele é condutor. Polímero vai entrar aí como um componente mecânico no meu capacitor para acrescentar flexibilidade, etc. E a cerâmica que de fato, vamos dizer assim, é o meu capacitor. Foi para isso que a gente desenvolveu esse raciocínio de ligações químicas, explicar aí as classes de materiais para chegar hoje e eu poder costurar assim, ó. No começo do semestre eu falei dessas ligações químicas. Hoje eu tô que a gente já viu uma noção maior aí do dielétrico que eu tô trazendo, ó. A ligação química está diretamente relacionada à classificação que a gente faz. A gente podia projetar só esse slide. Falou, acabou a disciplina, tchau, boa sorte aí quando vocês se depararem com dois dielétricos parecidos. Mas não, vamos aprofundar um pouquinho mais para que quando vocês se depararem com dois dielétricos parecidos, vocês tenham aí condições
razoáveis de diferenciá-los, tá? Essa aqui é a ideia. Então, ilustrando o que a gente escreveu ali, a gente traz o tetraedro das ligações químicas. Poderia ser um quadrado, mas muita coisa vocês vão ver que na área de materiais o pessoal põe no tetraedro para ficar mais chique. Se a gente colocar em cada vértice do tetraedro um tipo de ligação metálica aqui, né, claro que os metais vão estar mais próximos desse vértice, porque todos os metais são formados de ligação metálica, então não tem o que fazer, né? A iônica aqui, muitas das cerâmicas e vidros vão estar bem próximas dessa ligação iônica. Não sei por que ele não fez, eu faria essa mancha azul que representa cerâmicas e vidros até aqui, ó. Porque algumas cerâmicas são puramente iônicas, outras nem tanto, outras vão ter aí um caráter, né, ligação às vezes que até tem doação de elétron, mas o caráter iônico da ligação é baixo e tal. E algumas cerâmicas realmente, principalmente alguns vidros, estão mais próximos aí realmente do que seria uma ligação covalente, tá? Né? Em termos aí da sua característica, ou pelo menos está aqui no meio termo. A ligação principal do vidro, que é silício e oxigênio, está aqui exatamente no meio termo. A gente vê que essa divisão de ligações químicas, pelo menos da covalente e da iônica, ela é um pouquinho mais didática do que real, tá? Mas vamos manter aí a didática, né? Dois caras que gostam de elétron fazem a covalente, um que gosta e um que não gosta fazem a iônica, né? Não vou aí refazer as ligações de novo, não. Entendam só que é assim. Covalente, dois caras que gostam de elétrons se juntam para compartilhar esses elétrons. Iônica, o que não gosta, doa para o que gosta e eles se juntam. Não vou escrever de novo isso, tá? Mas só para vocês verem aí que alguns materiais ficam com ligações que têm um caráter intermediário entre as duas, tá? Só que eu não posso pôr as cerâmicas nesse vértice, igual a simplificação que eu fiz aqui atrás, e os polímeros naquele vértice, igual a simplificação que eu fiz aqui atrás. Eles estariam no meio termo, tá? As cerâmicas e os vidros entre covalente e iônica. O outro tipo de ligação é a secundária. O polímero está no meio das duas. Por que mesmo? Isso eu expliquei. Porque uma molécula polimérica é uma molécula longa. E dentro dela, entre cada átomo dela, tem ligações covalentes. Então, o polímero estaria pendendo ali para a ligação covalente. Só que uma massa polimérica é formada por várias dessas, que só estão coesas, que só estão juntas umas das outras, porque entre elas existe a ligação secundária. Então, o polímero só é possível com essas duas ligações. Por isso que ele está aqui no meio do caminho. Metal é metálica, não tem erro, ele está bem no vértice. O polímero vai ter que estar na aresta ali entre a covalente e secundária, porque as duas são importantes para eles. E a cerâmica, como varia muito, tem algumas muito puxadas para o iônico, que nem o NaCl que a gente falou, e alguns vidros que estariam aqui no meio do caminho, como varia muito, ele pôs aí entre as duas, covalente e iônica. Tá só ilustrando, esse slide só ilustra o que foi falado ali anteriormente. O engenheiro de materiais, que é o meu caso, precisa saber tanto a química quanto a física dos materiais, tá? Porque o interesse deles não é, por exemplo, só a estrutura, que seria a estrutura química dos materiais. Qual ligação que forma e, consequentemente, por ter essa ligação, como é que esses átomos vão se ordenar no espaço, no material sólido? Isso a gente discutiu bastante também. Não é só esse interesse. Que seria aí a estrutura, pensando, vamos simplificar para ser estrutura cristalina, mas vamos simplificar para a estrutura química. O interesse não é só químico. O interesse na estrutura e saber como os átomos estão distribuídos tridimensionalmente no material, seja ele de metal, cerâmica ou polímero, é importante porque isso influencia diretamente na propriedade do material. E essa aresta, me diz exatamente que desse tetraedro aí, que esse é outro tetraedro, que ele é das ligações, esse é da função da engenharia de materiais. Mas tem a ver, estrutura e propriedades estão correlacionados, a estrutura do material define suas propriedades, tá? Então essa aresta significa isso. Além disso, eu não posso perder processando o material a propriedade dele. Você imagina se eu fundo o meu polímero para fazer um compósito supercapacitor, é um polímero polar, e quando eu fundo e ressolidifico, né, eu vou fundir para misturar cerâmica, quando solidifica novamente, o polímero não tem mais polaridade? Isso pode acontecer. Por isso que você precisa estudar estrutura e propriedade antes de processar o seu material. Porque durante o processamento, olha essa outra aresta agora. Veja aqui, uma aresta ligando propriedade a processamento. Durante o processamento, você tem que garantir que o seu material não perca a propriedade. Ok. Mas quem define a propriedade é a estrutura. Eu tenho que manter a estrutura ao longo do processamento. Manter talvez seja impossível. Você vai fundir um metal, fundir um polímero, ele vai perder sua estrutura, mas ele vai ressolidificar, ele vai recuperar. Então você tem que garantir que após o processamento, a estrutura do material, você não, né? Eu, que sou engenheiro de materiais, vocês não. A estrutura do material volta a ser a mesma ou quase a mesma que a inicial. Por quê que eu tenho que manter a estrutura? Ou, né,
recuperar a estrutura após o processamento, fazer um processamento que não danifique, que permita a minha estrutura voltar, que permita que quando o meu polímero ressolidificar, meu metal ressolidificar, ele vai estar bem parecido com o que ele era inicialmente, porque a estrutura envolve as propriedades, e as propriedades... Então, assim, definir em arestas é meio complicado, porque as três coisas estão correlacionadas entre si. Não é só a estrutura com o processamento, ou só a propriedade com o processamento, ou só o processamento com a estrutura. Os três são igualmente importantes. A propriedade muda a estrutura, que mudaria a propriedade. Perdão. O processamento muda a estrutura, que mudaria a propriedade. Se eu processo errado, eu mudo a estrutura de um jeito não desejado e perco a minha propriedade, tá? Então, os três estão correlacionados. É processar direitinho, para manter a estrutura, ou pelo menos permitir o material recuperar a estrutura para o processamento para manter a propriedade. Processar direito para não perder propriedade. Como? Mantendo a estrutura, tá? Então poderíamos pensar assim, ó, quero manter a propriedade. Podemos pensar numa estrutura de setas, vai? Você tem uma seta para cá. Quero manter a propriedade. Então processo direito para manter a estrutura para que eu não mude a minha propriedade, tá? Então com as setas até fez um pouco mais sentido a aresta. E tudo isso, manter essa propriedade é para quê? Visando a aplicação, ó. Nessa aresta está ligando aí propriedade à aplicação. Mas a aplicação só vai ser possível se tiver a propriedade. Quem que tem que segurar a propriedade? A manutenção da estrutura. Como? Através de um processamento adequado. Tá? Então, essa é a ideia. Esses são os 4 objetivos da engenharia de materiais. Na verdade, o objetivo mesmo é a aplicação, mas é o uso adequado das outras 3 coisas que vão permitir uma boa aplicação. É uma boa propriedade que permite uma boa aplicação. E a manutenção da estrutura durante o processamento é que vai manter essa propriedade, que vai permitir a aplicação. Claro que esse tetraedro, essa interpretação é minha. Tem uma outra interpretação mais simples. Essas são as coisas que o engenheiro de materiais estuda. Ele estuda a estrutura dos materiais, as propriedades dos materiais, o processamento dos materiais e até desenvolve novos materiais para novas aplicações. Ele estuda essas 4 coisas. Só que essas 4 coisas estão relacionadas de uma maneira muito íntima. Então eu acho sacanagem você fazer só um tetraedro e pôr uma em cada vértice. O ideal seria fazer uma salada aí de tudo isso, porque elas estão... Acho que vocês perceberam pelos meus exemplos quão íntimas essas coisas são. Mas enfim, essa é a apresentação mais tradicional e eu não achei nenhuma melhor. Fazer uma salada não explicaria, complicaria, né? Então eu trouxe essa mesmo. Só aí mostrando a importância de se conhecer a estrutura de um material. E por que a gente, entre aspas, perdeu tanto tempo falando disso durante essa disciplina, sendo que não é foco de vocês, sendo que vocês são engenheiros elétricos e não, né, ou eletricistas, como o pessoal gosta de falar, né? Porque, tipo, engenheiro elétrico seria, né, esse cara, se ele fizesse engenharia, enfim. Mas a gente fala aí no popular, no comum, engenheiro elétrico. Mas a ideia é que você tem que saber pelo menos o mínimo, porque se você vai escolher o seu material, pelo menos dentro dessa disciplina, né? Mas se um dia você for usar essa disciplina para alguma coisa, você vai escolher o seu material conforme a aplicação, consequentemente conforme a propriedade. E agora você já sabe que a estrutura influencia diretamente. Processamento a gente não viu nessa disciplina, não deu tempo. Mas de propriedade de estrutura, ou como que a estrutura influencia numa propriedade elétrica, a gente viu bastante, porque assim você sabe qual material é melhor para a sua aplicação. Então entende por que a gente perdeu tempo, entre aspas, perdeu, né, com esse começo? Porque é essa parte da estrutura química que vai definir quem é o bom de elétrico e quem não é. Então vocês têm uma parte aí da engenharia de materiais. A aplicação a gente já sabe, capacitores, então tchau. A gente ficou nessa aresta aqui pensando, ó, alta propriedade elétrica, que estrutura tem que ter? Alta propriedade elétrica, que estrutura tem que ter? Então esse slide está aqui na aula de revisão para mostrar que vocês tiveram aí um recorte de como um engenheiro de materiais trabalharia com material de elétrico. Um recorte que eu julgo ser o mais interessante para vocês, por isso que eu trouxe ele, tá? Então, revisando aí as ligações químicas, a ilustração das ligações químicas e por que a gente perdeu esse tempo aí com ligações químicas, tá bom? Próximo assunto aí. A gente passou depois, né, depois das ligações químicas, a estudar a estrutura desses materiais. Então, a gente visualizou a seguinte ideia, que os materiais cerâmicos e metálicos têm estruturas parecidas, tá? Materiais cerâmicos e metálicos, materiais cerâmicos e metálicos apresentam ordem em sua estrutura atômica, tá?
apresentam... Tem muito mais lousa para escrever, porque ainda são... já são quase 6h30, né? Não, as outras lousas estão mais prontas, tá? Essa é uma das últimas que eu vou escrever bastante. Eu estou escrevendo porque eu acho que fica mais didático, tá? O meu raciocínio fica um pouco mais devagar, então acho que fica melhor para vocês acompanharem. Então, materiais cerâmicos apresentam ordem em sua estrutura. E os polímeros, a gente já vai ver, tá? Pelo menos de uma maneira bem resumida. Apresentam ordem em sua estrutura atômica. Estrutura atômica. E essa ordem é observada, claro, a temperatura ambiente, tá? Em outras temperaturas não interessa o que acontece. Eu estou pensando aqui, né, na temperatura ambiente. Então, ó, materiais cerâmicos e metálicos apresentam ordem em sua estrutura atômica à temperatura ambiente. Aí o que acontece? O que a gente estudou? Como é que a gente estudou essa ordem? Essa ordem ela tem um nome técnico, tá? Essa ordem que os materiais cerâmicos metálicos apresentam em sua estrutura atômica à temperatura ambiente, ela é chamada de estrutura cristalina. Estrutura cristalina, tá? E essa estrutura cristalina forma aí estruturas de grãos e contornos de grãos, tá? Então a gente fez aí uma divisão didática. Teve uma aula que a gente falou das estruturas cristalinas dos metais, que era mais simples, depois usou o mesmo conceito para definir a das cerâmicas, falou assim, olha, essas estruturas cristalinas, elas formam aí um padrão ao longo do quê? De uma unidade maior, que é de um grão, tá? Então, aí a gente também, além do conceito de estrutura cristalina, estudou o conceito de grãos e contornos de grãos, tá? Grãos e contornos de grão. O grão e contorno de grão, tá? Grãos e contornos de grão. Gente, se a gente for pensar bem, e aqui eu faço a nossa observação, a terceira e última, porque a gente fez a observação 1 e 2 lá na primeira lousa, então observação 3... Essa divisão é didática. O conceito contorno de grão e o conceito grão faz parte do conhecimento da estrutura cristalina dos materiais, tá? Mas só para ficar mais fácil para vocês da gente relembrar aí os dois assuntos que a gente viu, tá? Então, divisão didática. Didática. Os dois tópicos compreendem estrutura cristalina. Os dois tópicos fazem parte, né? Fazem parte, compõem, compreendem. Eu vou deixar compreendem, mas compreendem. O assunto, né? Estrutura cristalina. Vou abreviar, tá? Já está escrito em cor de rosa ali em cima, acho que vocês vão pegar, vocês vão lembrar o que é. Então, o que era a estrutura cristalina de uma maneira bem resumida? Era uma maneira como os átomos estão organizados no material. O polímero, se ele for semicristalino, ele tem estrutura cristalina também, tá? Mas aí a gente vai ver daqui a pouco que o polímero nem sempre é totalmente cristalino, então ele muda um pouquinho, tá? Então, pessoal, as cerâmicas e os metais, eles têm uma estrutura cristalina, ou seja, seus átomos estão organizados de uma dada maneira. Tem variações, tá? Os metais aí tem 4 variações, as cerâmicas tem um pouco mais, porque elas são cátions e ânions, lembra que a gente falou disso aí? Então você vai fazer combinações de cátions e ânions, vai gerar aí novas estruturas, mas que partem da mesma ideia daquelas 4 principais lá dos metais. Claro, existem mais, tá? Mas aí pensando na prática, são 3 principais. A gente estudou cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta, tudo isso aí para a gente compreender, né? Como eu falei, existem mais, mas as 3 principais são essas aí, até para os metais usados na prática, e as cerâmicas são meio que derivadas aí dessas 3, né? Assim, derivadas geometricamente, não é que elas vêm dos metais, mas vamos dizer, a classificação das cerâmicas são parecidas com essas 3 aí. Elas são um pouco mais complexas porque tem o cátion ali no meio. Você teria os ânions nos pontos geométricos lá definidos da estrutura cristalina, que a gente chama de pontos de rede na área de materiais, e os cátions ali no meio, tá? Então você consegue um número de combinações bem maior, certo? A gente falou disso aí, tivemos uma aula só disso. Então, dependendo da maneira como os átomos estão organizados nos materiais, que é o caso das cerâmicas dos metais, são materiais totalmente cristalinos, né? Que tem a gente chama ele de policristalinos, cada cristal é um grão.
é policristal justamente porque, ó, relembrando aí uma coisa que a gente viu, a ideia do grão e do contorno de grão, se eu puser no microscópio uma amostra do meu material, eu vou ver uma divisão bem marcada aqui, como se fosse um grãozinho mesmo. E a gente chama isso aqui de grão por quê? Porque ali dentro, todos os átomos têm a mesma orientação cristalográfica. A estrutura cristalina é uma só para o mesmo material, mas existe um padrão ali de alinhamento dessa estrutura cristalina. Então, nesse pedacinho, eu vou fazer um desenho melhor mais para frente. Às vezes, vamos supor que o padrão de alinhamento esteja bem na horizontal, os átomos estejam alinhados conforme essas linhas aqui. Nesse outro de baixo, o padrão de alinhamento não está com a horizontal, os átomos estão alinhados nessas linhas aqui. Quando existe um encontro, o encaixe é imperfeito. E nesse encaixe imperfeito aí, que a cerâmica é formada por várias partículas que você prensa e aí elas se juntam, depois você queima para elas se juntarem mais, ou mesmo metal que é solidificado assim, seja prensando várias partículas ou solidificando um líquido, nunca você vai conseguir 100% do alinhamento na sua amostra igual. O alinhamento é só em alguma região. Essa região de mesmo alinhamento é chamada de grão. E a região em que muda, né, aquela fronteira em que o material que está ali na fronteira não sabe se segue um padrão ou se segue outro, é chamado de contorno de grão. Esse contorno de grão pode ser tingido aí para ser observado no microscópio. Nos metais, na cerâmica nem precisa, porque ele realmente é o encontro de dois grãozinhos que foram prensados, então você nem vai precisar fazer um ataque químico para tingir ali, tá? E aí você geralmente consegue ver, e aqui no contorno sim, você tem alguns átomos desorganizados, porque eles não sabem se seguem um padrão ou se seguem um outro padrão. Eu chamo didaticamente contorno de grão do encaixe imperfeito de cristalitos, porque cada um tem uma orientação cristalográfica, cada um tem o seu alinhamento dos planos atômicos. Então, quer dizer, a estrutura cristalina é um conceito que fala da maneira como os átomos estão organizados no metal. A gente chama metal e cerâmica de policristalino, porque ele tem vários cristais, vários grãos. Ou seja, grão está dentro da estrutura cristalina. Se cada grão é um cristal, se cada grão é uma unidade cristalina, são basicamente o mesmo assunto, tá? Mas só relembrando que estrutura cristalina, vamos dizer assim, se refere à maneira como os átomos estão organizados no material. E grão seria um único cristal desse material, quando ele é policristalino, que ele vai ter aí, cada cristal tem alinhamentos diferentes, então o encaixe não é perfeito. Diferente do que acontece no diamante. O diamante não tem grãos. Diamante não é um policristal, igual metal, igual uma cerâmica convencional. O diamante é um monocristal. E as gemas, as pedras preciosas em geral também, porque elas já se formam como sendo um único grão. Ela não vai solidificar que nem um metal solidificando. Claro, ela vai, mas de outra maneira. Ela não vai ser um prensado de várias partículas de pó. Ela já se forma como se fosse um grão só, então todos os átomos têm o mesmo alinhamento. Agora, pó prensado e queimado vai formar grão porque todas as partículas não vão. Embora cada uma tenha os seus átomos organizados, cada uma tenha ali a estrutura cristalina, elas não vão, ao você encaixar uma na outra, encaixar perfeitamente. Vai encaixar de maneira desalinhada. Seja um metal solidificando, seja uma cerâmica sendo prensada, tá? Então, cerâmica e metais são policristalinos, tá? Vou até escrever isso daí, ó. Vou até escrever aqui, ó. Vou até escrever aqui em cima. São materiais, metais e cerâmicas são materiais policristalinos. Cristalinos, e cada unidade cristalina é um grão. Por isso que grão, né, o estudo do assunto estrutura cristalina compreende conceito de grão e contorno de grão, tá? Isso vai ser muito importante para polarização interfacial, tá? E aí a gente entrou, falou dos metais, falou da estrutura cristalina, falou que tem a presença de grão e contorno de grão, e entramos finalmente aí em estrutura das cerâmicas. Para entender estrutura das cerâmicas, para entender o tipo de polarização que ela tem. Porque a gente só vai entender quando uma cerâmica é um bonde elétrico ou não, quando a gente compreender bem o tipo de polarização que ela tem. E para isso a gente precisa entender a estrutura cristalina desses materiais. Se a gente não entender, não tem o que fazer, tá? Então, como é que é formada uma cerâmica? Gente, aqui está um desenho mais complexo, mas eu tinha feito um desenho mais simples. Vou ter que dar uma resumida boa nele, porque o nosso tempo está acabando. Então, eu vou fazer menor do que eu fiz aqui no meu resumo. Então, você tem aí um ânion, outro ânion, e entre esses ânions você vai ter o cátion. 3 tá bom. Entre esses ânions você vai ter aí uma estrutura que é o cátion, tá? Lembra que cerâmica, que as que interessam pra gente, são formadas de ligação iônica. Então vai ter um cara que doou um elétron, ou seja, ficou positivo, é o cátion. E um cara que ganhou um elétron, ou seja, ficou negativo, é o
ânion. Então, você tem aqui, ó, eles vão se juntar. Um Na se junta com o Cl, o mais se junta com o menos. Mas no material sólido, igual, não é igual a gente estuda em química no ensino médio, que é um só, que juntou ali e acabou. Não, são vários, ó. Um negativo se junta em um negativo de um lado e um positivo de outro. E as cargas vão se compensando pela quantidade que tem, tá? Esse aqui meio que... na verdade, não é que as cargas vão se compensando. Um aqui doou um elétron para o outro. Beleza, acabou a doação de elétron, mas você ficou com positivo e com negativo. Ali do lado também, um doou elétron para o outro. Beleza, acabou. Mas por atração eletrostática, o mais se encaixa no menos, que se encaixa em outro mais, que se encaixa em outro menos, e por aí vai. Se você fizer um desenho aí tridimensional do NaCl, que é o mais simples, ó, o Cl, que é o negativo grande, o Na, que é o positivo pequenininho. Ó. Isso que eu desenhei aqui vai... 4 em cima, 4 embaixo, acontece tridimensionalmente. Ele também desenhou 4 em cima, 4 embaixo. Aqui esse desenho está um pouco ruim. Parece que o negativo está alinhado com o negativo, quando na verdade ele inverte, né? Ou eu que não estou conseguindo visualizar aí da melhor maneira possível. Porque ele realmente vai alternando, tá? Você tem aqui... Você tem... dá para ver na primeira linha aqui, ó. CLNA, CLNA, CLNA. Aí na de baixo ali estaria mais perto desse NA um CL, aí do outro do CL estaria um NA, enfim. Mas dá para você ter uma ideia que realmente vai alternando, seja em 2D ou seja em 3D, e essa é a estrutura cristalina típica da cerâmica, tá? Eu trouxe aí um exemplo, não tem mais nada aqui? Vou ter que escrever à mão. Ixi, o nosso tempo está acabando, hein? Tá, a gente tem aí um exemplo específico, tá? E por que eu trouxe a perovskita e não outra cerâmica? Porque assim como o NaCl, ele tem ligações iônicas. Você tem um cátion A, só que aqui a diferença é que você tem dois cátions, um cátion A e um cátion B, e o ânion é o oxigênio. Você pode combinar também, não precisa ser um cátion, um ânion. As cerâmicas são formadas de ligações iônicas, de cátions e ânions, mas você pode combinar vários cátions com vários ânions. No caso da perovskita, são dois tipos de cátion e um de ânion, tá? E por que eu trouxe a perovskita? Existem outras cerâmicas dielétricas, tá? Mas essa foi a que eu mais estudei, então, como eu sabia melhor, e ela era um exemplo bem ilustrativo, bem alta na literatura, a gente pode escrever aqui que ela é um exemplo de estrutura que possui distorção na rede. Distorção na rede cristalina, tá? Por que distorce a rede? Porque eu coloco ânions diferentes, eles vão ter aí cargas diferentes. Então, assim, deixa eu acender a luz aqui. E assim, quanto mais ânions diferentes você colocar, quanto mais cátions, perdão, quanto mais íons diferentes, vamos pensar assim, ó, quanto mais, vou ter que abreviar o mais, porque o nosso tempo realmente está acabando, e eu ainda tenho muita coisa para falar. Quanto mais íons diferentes, então vou ter que pôr diff, maior a distorção. E esse é o fator 1 que faz com que a perovskita seja um bom exemplo de material dielétrico, com boas propriedades dielétricas, tá? Esse aqui seria o nosso fator 1, tá? Então, exemplo de estrutura que possui distorção na rede é a perovskita. Por quê? Porque ela já tem, por si só, dois cátions e um ânion, quando você põe no campo elétrico, ela já distorce. Quanto mais cátion e ânion você começa a pôr diferente ali no meio, maior é essa distorção, tá? Quanto mais íons diferentes, maior a distorção. E esse é o fator 1 que faz algumas perovskitas terem aí a sua propriedade dielétrica muito boa, tá? E aí, ó, um exemplo específico, claro, que a gente falou na disciplina da perovskita que eu trabalhei no meu doutorado. Então, exemplo específico é essa perovskita aí, que a gente chama de NCBCTO. Eu chamo, na verdade, de Nakabi-Kuti. Tá vendo? A gente falou disso várias vezes, que em algumas posições cobre, você substitui alguns cobres por sódio, cálcio, bismuto. Isso como ele vai ter uma diferencinha ali de tamanho e de carga elétrica, não muito grande, mas tem,
ele cristaliza, ele forma a estrutura cristalina, mas um pouco distorcida, um pouco torta. Então você aumenta ainda mais a polarização iônica. Esse é o fator 1. Você tem um deslocamento. Lembra que a polarização iônica era o deslocamento de íons? Nessa estrutura isso já acontece naturalmente. Quando você adiciona íons ainda mais diferentes, você distorce mais a rede e aumenta esse fator, essa polarização iônica aí, que seria o fator 1, que faz com que as perovskitas, por exemplo, existem outras, mas eu trouxe essa, sejam excelentes dielétricos. Então vocês viram aí outro material que tenha distorção na rede, ou que seja uma combinação de muitos cátions e muitos ânions, claro que precisa estudar, mas já é um indicativo forte de que ele seja um bom dielétrico, tá? Esse aqui, ó, seria o fator 2. Aqui a gente vai falar rapidamente da barreira de Schottky, que a gente comentou na aula também. Não podemos ficar muito tempo nisso, temos que ir caminhando para o fim, tá? Barreira de Schottky. Schottky, tá? Que essa é o meu fator 2, tá? Esse é o meu fator 2, então eu vou colocar aqui. E é isso que causa a polarização interfacial. A gente falou lá na aula, não vou escrever aqui porque a gente está sem tempo, mas lembre-se que a barreira de Schottky é o que gera aqui, ó, a polarização interfacial. Você tem acúmulo de carga elétrica no contorno de grão. Lembra o que é o contorno de grão? Se você não lembra, eu te lembro. Deixa eu ver uma região que tá bom, ó. O alinhamento desses átomos, é claro que os átomos que eu estou desenhando aqui são muito maiores do que eles realmente são, é 1. Do vizinho aqui, o alinhamento é um pouquinho diferente, é outro ângulo. Então, é claro que vai existir uma região ali incerta, que o encaixe é imperfeito. Na cerâmica, o conceito de grão é ainda mais simples. Cada um era uma partícula de pó, que você prensou e pôs para sinterizar. Ele virou um material único, mas ainda manteve aqui o contorno de grão. E é sim, porque se tivesse encaixado perfeito, com o mesmo alinhamento, todos os planos de átomo, o termo correto é orientação cristalográfica, tá? Não é alinhamento. Estou falando alinhamento para ficar mais simples para vocês. Ele se consolidaria em um único grão. Tanto que isso acontece durante a sinterização. Nós vimos aí umas fotos de sinterização e tal. Quando o encaixe dá alinhadinho, se consolida durante a sinterização, durante a queima, em um único grão, some o contorno. Mas quando não se dá, quando o encaixe é imperfeito, o alinhamento é diferente, você tem o contorno de grão. Em algumas cerâmicas, como era o caso dessa perovskita que eu estudei no meu doutorado, você tinha o interior da cerâmica semicondutor, e ou seja, o interior do grão, na verdade, semicondutor, e o contorno isolante. O que acontecia? Dentro aqui você tinha um deslocamento dos elementos de carga, mas eles não conseguiam trocar de grão. Isso gerava concentração da carga na interface, portanto, polarização interfacial. Quanto menores os grãos, mais superfície de contato você teria, mais superfície isolante você teria, então maior a área para concentrar a carga. Quanto menores os grãos, maior é a polarização interfacial. Então é a combinação. E aí a gente lembrou que fazia uma modelagem aqui, né? De 2 circuitos RC, um representando o grão e um representando o contorno, tá? Porque a resposta deles não é nem puramente resistiva, nem puramente capacitiva, nem do isolante, nem do semicondutor. E a gente conseguia analisar aí o comportamento desse material, fazendo 2 circuitos RC em série, né? E cada capacitor com resistor em paralelo, cada circuito RC em paralelo, seria aí um representando, modelando a resposta resistiva e capacitiva do grão, e a outra modelando a resposta capacitiva e resistiva do contorno, tá? Porque eles vão ter aí, como um isolante ou do semicondutor, eles vão ter comportamentos diferentes. E estudar essa modelagem, fazer lá o diagrama de Nyquist, te ajuda a gente a dizer por que concentra tanta carga na interface. Então, uma cerâmica, ela é um bom dielétrico quando existe polarização interfacial, vamos dizer assim, amplificada pela junção de vários cátions e ânions diferentes, tá? Polarização iônica, perdão, amplificada pela distorção da estrutura, e eu ainda distorço mais a estrutura adicionando novos íons. E quando existe barreira de Schottky, que é responsável aí quando você tem, isso ocorre quando você tem um contorno de grão isolante e um interior de grão semicondutor, então você concentra a carga na interface, tá? É como se fosse aí algo bem condutor embrulhado por uma fita isolante, e aí a carga vai ficar toda concentrada na interface, tá? Isso eleva a capacidade de polarizar desse material muito. Então, esses dois fatores, a amplificação da polarização iônica de uma estrutura que já tem, como a perovskita, por exemplo, e a barreira de Schottky, elas combinadas é que geram os valores aí de polarização extremamente altos, tá? E a gente falou rapidamente também
dos tipos de polarização. Nós vamos descrevê-los aqui rapidamente, tá? Tipos de... Depois falta muita coisa? Não, as outras lousas estão prontas. Tipos de polarização, tá? Quais são os tipos de polarização? Vou fazer aqui rapidamente o gráfico aí para vocês. É bom que já fica na posição correta. Então, a gente vai... não vai dar tempo, pessoal. Eu vou ter que abortar a missão aí e vou ter que abrir a apresentação que já está pronta, tá? Porque agora nós vamos ter que chegar no fim e só comentar. Eu gostaria de desenhar porque eu acho que fica mais didático, mas o tempo acabou. Infelizmente, a gente aí, né, o nosso semestre foi cortado, então faltou um pedacinho da aula passada para a gente falar, então nós vamos ter que vir aqui e terminar a revisão com os desenhos já feitos. Mas não tem problema, isso não vai prejudicar vocês em nada. Eu acho que seria um pouco mais didático, ó, vejam aí que o que deu tempo eu fiz, tá vendo? Discuti bem detalhadamente. Posso até mandar esse aqui para vocês, que eu dei essa aula com um pouco mais de tempo, tá vendo? Eu já até tenho ela no grupo ali, eu só reencaminho. Agora eu iria desenhar esse gráfico. Esse gráfico, lembra que conforme aumentava a frequência, a gente observava algumas quedas, pensando no material cerâmico, tá? Eu pus presentes na cerâmica porque eu vou comentar da cerâmica. Mas pensando no material teórico, conforme você aumenta a frequência da corrente alternada, você observa aí uma queda, uma primeira queda na permissividade, que a gente pode entender como a capacidade de polarizar. Tem a perda, também tem a ver com condução, calor, mas no gráfico aqui a gente falou mais da capacidade de polarizar. Então, você observava uma primeira queda em baixas frequências, uma segunda queda em frequências intermediárias, uma queda em frequências maiores e uma outra queda em frequências absurdamente grandes. Quais eram essas polarizações? A primeira queda é na polarização interfacial, tem a ver com contornos de grão, são distâncias longas para os elementos de carga se deslocarem. Se você ficar invertendo o campo, mesmo que devagar, uma hora eles não vão conseguir se realinhar. Então, você observa uma queda na permissividade. Para o material teórico, que apresentasse as quatro, tá? A dipolar é como se fosse a molecular. Moléculas também são entidades compridas. Você vai observar essa queda em frequências intermediárias, você está realinhando o campo, indo e voltando toda hora. Uma hora ela não vai mais conseguir acompanhar se realinhar, se você observa outra carga. Essa que ele chamou de atômica seria a polarização iônica, ela só vai cair em frequências mais altas, o que é bom, o que faz a cerâmica ser um grande material também de elétrico. A eletrônica a gente nem comenta, a queda é pequena, ela não influencia em muita coisa, cai em frequências só muito altas. Por quê? Só em frequências muito altas, porque elétron todo material tem. Então essa polarização existe em todos os tipos de materiais e não faz, né, muita posquinha aí, ela não muda muita coisa, tá? Porque tudo tem elétron e todo elétron pode ser realinhado. As presentes na cerâmica, como a gente falou, ó, é o que a gente chamou lá de fator 2 e fator 1. A estrutura do tipo perovskita, por exemplo, já é uma estrutura que apresenta distorção, que apresenta polarização iônica. Por isso que o titanato de bário, que a gente comentou na aula passada, já é amplamente utilizado aí na indústria, tá? Mas se você junta ali no titanato de bário ou no titanato de cobre, que foi ali o meu caso, adicionar outros elementos, você aumenta ainda mais a distorção na rede, aumenta ainda mais essa capacidade de polarização iônica, tá? E talvez amplifique ainda mais a faixa de frequência na qual ela ocorre. E o fato de ter um contorno isolante e um interior semicondutor nos grãos concentra carga aí na interface, no contorno de grão, e causa polarização interfacial. Então, as presentes nas cerâmicas são essas duas aqui, que são as mais altas, tá bom? Que são as mais altas, não. Que fazem com que a cerâmica tenha os valores mais altos. A que faz principalmente é essa, mas essa ajuda e muito. E essa é a presente no polímero, né? Essa que vai ter polarização na molécula, mas seriam mais os grupos laterais. Eu não encaixaria do polímero em nenhum desses. Mas tem a ver porque... Não tem tanto a ver porque não tem a ver com deslocamento molecular. Tem a ver com deslocamento de nuvem eletrônica por uma região do polímero que gosta mais de elétrons. Então seria uma polarização eletrônica, mas não essa que acontece em qualquer material, tá? Seria uma polarização eletrônica espontânea, que já acontece mesmo sem campo. Então ela é um pouco mais forte, a do polímero, e não se encaixaria em nenhuma dessas quatro. Até por isso que o ano passado eu coloquei tipos de polarização presentes na cerâmica, quando eu introduzi essa aula aqui. Tá bom, pessoal? Vamos ter que continuar sem escrever. Se eu for escrever isso aqui, eu não vou terminar às 7 horas, eu tenho outra aula, eu imagino que vocês também, tá? Entrando agora nos polímeros, a gente comentou que os polímeros podiam ser ou 100% amorfos ou semicristalinos. A gente falou ali, bem brevemente, né? Em uma aula, foi uma aula até que eu dei assíncrona, dei no feriado, mas o que vocês têm que saber? Polímeros são formados de moléculas longas. Ou essas moléculas longas no plástico estão totalmente bagunçadas,
ou esses polímeros vão ser semicristalinos? Os semicristalinos vai ter regiões de moléculas ordenadas e regiões de moléculas ordenadas, mas tudo meio que junto. Essas regiões aí meio que elas estão muito próximas, tal, não dá para falar que é uma região para cá e uma para cá, tá? Mas pode pensar assim, regiões ordenadas e regiões desordenadas. Eu preciso que o polímero, a cerâmica, eu preciso que ela tenha uma estrutura convencional. Perovskita é um exemplo, é o único que eu trouxe, então vamos pensar assim, simplificando, a cerâmica eu preciso que ela seja perovskita e que ela tenha essa barreira de Schottky no contorno de grão. Ok. O polímero, eu preciso que ele seja semicristalino. Por quê? Porque vai ter o grupo flúor, por exemplo, alinhado de um lado só da cadeia polimérica, tá? Então você precisa de polímeros que apresentem polarização espontânea. Os fluorados são os mais comuns. Assim como a perovskita é a mais comum, na que tem distorção na rede e polariza bem, e no caso da que eu trouxe tem a barreira de Schottky também, o polímero fluorado, ou seja, com flúor, apresenta polarização espontânea. E são semicristalinos. Então vai ter um grupo polar alinhado numa direção preferencial da cadeia. A gente falou tudo isso, gente. Deixa eu mostrar essa aqui primeiro, e aí depois eu resumo o que a gente, sem desenho, porque o nosso tempo aí realmente está acabando mesmo. Lembra que a gente falou do PVDF, dos copolímeros ali que teriam a ver com o PVDF? Os copolímeros são bons porque eles já têm todos os pares alinhados do mesmo lado da cadeia polimérica. Lembra que eu comentei das fases do PVDF? Procura aí o grupo flúor, que é o grupo polar, que é o grupo que interessa. Fase alfa, um par flúor para um lado, outro para o outro. Um par flúor para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. Isso aqui, ó, os momentos de dipolo vão se cancelar. Já na fase beta, veja que todos os verdinhos estão orientados, que é o que interessa, é o flúor, ó, o par flúor, estão orientados do mesmo lado da cadeia polimérica. Então, esse polímero vai ter um momento de dipolo negativo bem marcado de um lado da cadeia e um momento de dipolo positivo bem marcado do outro lado da cadeia. Ele vai apresentar polarização só pela nuvem eletrônica ser puxada pelos flúors, sem a presença de um campo elétrico. Eu comentei lá no dia, isso eu já tinha comentado com vocês, o Teflon, por exemplo, não adianta, porque ele tem 4 flúors e não 2 coordenados desse jeito. Os dois lados da cadeia polimérica vão ter dipolo negativo. Então vai ficar tipo um tubo de dipolo negativo em volta e no meio o dipolo positivo. Isso me adianta muito pouco em termos de constante de elétrico. O legal do PVDF é que ele tem um par só. Não são, isso aqui seria o Teflon, né? Não são todos os hidrogênios que são substituídos por flúor, só em um carbono. Então ele consegue fazer isso, ó. De um lado um que tem flúor, do outro um que não tem. Do lado um que tem flúor, do outro que não tem. Do lado um que tem flúor, do outro que não tem. E isso é uma molécula de polímero polar, tá? A fase gama aí é uma intermediária entre a alfa e a beta, então ela é razoável. Não é nem tão ruim que nem a alfa, nem tão boa que nem a beta. O ideal é que você combine um PVDF beta. Os copolímeros, não vai dar tempo de eu entrar no porquê disso daí, eles já têm, também por questões de distorção na rede e tal, eles já têm os flúors, isso eu acho que eu comentei na aula de polímeros, vocês dão uma olhada lá no YouTube. Eles já têm os flúors todos alinhados numa direção só. Então, os copolímeros às vezes são melhores, porque você não precisa se preocupar se ele vai cristalizar alfa, se ele vai cristalizar beta, porque esses caras são possíveis formatos da estrutura da fase cristalina do polímero, tá? Então você precisa se preocupar. Na cerâmica não, se ela é aquele tipo de cerâmica, é porque ela cristalizou daquele jeito, ok. Agora o polímero, lembra que você vai fundir, misturar com a cerâmica, e aí? Quando solidificar tem que ser o beta. Então existe essa preocupação a mais. Não para vocês, mas se um dia vocês forem comprar, você tem que perguntar para quem fez. Mas é o PVDF beta que está aí? É um polímero que apresenta polarização espontânea, né? E essa é a ideia, tá? O copolímero a gente mostrou aqui, né? Ele vai alterando, o PVDF TRFE, ele vai alternando aí de um modo que ele tem um flúorzinho a mais ali que gera uma distorção, que a gente chamou de efeito estérico e tal, e faz com que, vamos dizer assim, para se afastar dele, esses dois tolerem ficar do mesmo lado. Porque geralmente o que acontece mais espontaneamente é a alfa. Ó. O flúor quer ficar longe do outro flúor. O flúor quer ficar longe do outro flúor. O par flúor, né? Quer ficar longe do outro par flúor. Agora, esse como tem esse flúorzinho aqui já no vizinho, ele fala, epa, nós dois queremos ficar longe desse. Então eles acabam ficando alinhados. E aqui embaixo só tem um, né? Aqui em cima, perdão, só tem um. Ali embaixo tem dois. Então você acaba tendo um bom momento de dipolo aqui no copolímero, tá? A diferença entre o PVDF normal e o copolímero, olha como que é o normal, ó. Par hidrogênio, par flúor. Hidrogênio, flúor, par flúor. Esse aqui não. Par flúor, par hidrogênio. Par flúor, par hidrogênio. Esse não. Esse tem um flúorzinho a mais aqui onde deveria ter um hidrogênio. Em vez de ter 4 igual o Teflon, tem 3 flúors, tá? Então, a presença desse cara aí faz com que os outros pares flúor, que são os que interessam, fiquem todos do mesmo lado, igual a fase alfa do PVDF.
que seria um polímero só com esse mero aqui que está repetido aqui x vezes. Seria o mero aí com o x embaixo repetido aí x vezes. Quando eu combino os dois, eu tenho esse x vezes e esse y vezes, eu tenho o copolímero, tá? É um copolímero aleatório, não é um blocão de x e um blocão de y. Ele vai realmente alternando de maneira aleatória. E é isso que faz todos os flúors ficarem do mesmo lado, e esse polímero acaba tendo a sua permissividade 20, conforme a gente já comentou, enquanto o PVDF tem 12, 15, e um polímero normal tem 2, 3, tá? Então essa aí é uma grande diferença. Gente, lembrando aí a definição de supercapacitores, que eu considero ela super importante, depende da constante dielétrica no vácuo, é chamado de high K, porque o E', né, o epsilon' pode ser chamado de K' também, tá? E aí você tem aí as variações, de 0 a 40 estão os polímeros, de 40 a 5.000 as cerâmicas em geral. Ligação iônica, vai ter algum tipo de polarização ali, então a permissividade já vai ser a maior que do polímero. E das perovskitas e outras, tá? Mas o mais importante que eu considero aqui é a perovskita, ela tá lá em 5.000 e 30.000, e pode até passar. Eu trouxe duas aí, então perto de 30.000, aqui a gente já chama, por enquanto, né, de supercapacitor. É o que eu falei, um termo mais adequado talvez fosse superdielétrico, né? Mas a gente pode aí se dar o luxo de chamar de supercapacitor. Tá bom, pessoal? Pelo menos aqui nessa disciplina eu posso me dar esse luxo, que eu sou engenheiro de materiais. Então, os high K são os caras que têm alto K', geralmente alto K' e baixo K duas linhas. O K' seria o sinônimo, né? Uma outra maneira de escrever o epsilon', ou seja, a permissividade real. Poderia ser high epsilon, mas para ficar mais simples, o pessoal começou a chamar isso na literatura bastante de high K, tá? A gente já explicou por quê. Então, só aí sintonizando na cabeça de vocês quem seriam os supercapacitores. E geralmente vai ser uma cerâmica. Em muitos casos, uma cerâmica perovskita. Por quê? Porque ela tem distorção já espontaneamente na rede e tem barreira de Schottky. Contorno de grão com interior, contorno de grão isolante e o interior do grão semicondutor, então concentra a carga na interface. Tem forte polarização interfacial e tem uma polarização iônica ali que ajuda e muito, tá? Então ela armazena muita carga por essas duas características, conseguir armazenar na interface e ter aí os seus íons deslocados, suas cargas internas desequilibradas, meio que já estando polarizada, mesmo fora do campo elétrico, tá? E esses materiais chegam ali na classe de supercapacitores, que é quando você tem uma permissividade relativa, ou seja, a permissividade do material dividida pela do vácuo, em torno de 20.000, 30.000, você já pode chamar de supercapacitor, tá? Finalmente, aí, as duas abordagens, para a gente terminar, que a gente teria num compósito. Então, só relembrando, como a gente vai misturar polímero com cerâmica, porque metal é condutor, cerâmica é bom, polímero é mais ou menos, né? Que polímero a gente tem que escolher? O mais ou menos a gente vai misturar para que o compósito seja flexível. Que polímero a gente tem que escolher? Polímeros que tenham grupos laterais que apresentem polarização espontânea. A gente já falou de alguns exemplos. E que tenham também que na fase cristalina esses grupos laterais fiquem todos alinhados em relação ao plano da cadeia principal ali do polímero, tá? Então o PVDF é um cara que pode ter isso. Pode acontecer nele. Os copolímeros de PVDF, os copolímeros baseados na estrutura do PVDF, que a gente viu ali, põe um flúor a mais aqui, onde teria um hidrogênio, põe um cloro, onde teria um hidrogênio, esses caras vão ter isso com certeza. Além de ter os grupos polares, ali você garante que eles fiquem alinhados ao lado da cadeia polimérica, então são esses polímeros que eu escolho. E a cerâmica? Cerâmicas que têm uma forte polarização iônica por conta da estrutura cristalina, por exemplo, a perovskita, que tenham mais íons, ou seja, distorce ainda mais essa estrutura, e que tenham polarização interfacial através da barreira de Schottky, daquela presença de grãos semicondutores com contorno isolante. Quando eu vou misturar polímero e cerâmica, né, eu tenho aí um compósito tipo DD, dielétrico com dielétrico. O polímero é só um dielétrico suporte, é uma cola. Quem é o capacitor mesmo para dar o quê? Flexibilidade e facilidade de moldagem. Quem realmente é o meu capacitor é a partícula dielétrica ou a cerâmica. Nesse caso, ó, você tem o dielétrico ali separado. O ideal aqui é que você tenha contato, tá? O polímero é só o dielétrico suporte, a partícula dielétrica cerâmica, no caso da perovskita, é o dielétrico em si. Aqui o ideal é que você tenha contato entre todas as partículas. Já vou mostrar um desenho que a gente já viu a aula passada, mas vou mostrar no começo dessa aula também, mas vou mostrar de novo para a gente fechar. Você pode ter também a abordagem CD, que é condutor dielétrico. Aqui é um pouco diferente, ó, porque aqui o polímero é só uma cola e a partícula realmente é o dielétrico, é como se fosse o seu capacitor. Claro, os dois você vai pôr no meio da placa de um capacitor, mas no DD é como se cada partícula aqui, o pontinho verdinho, fosse um capacitorzinho que vai dar a capacitância do capacitor geral.
né? Nesse outro não, a abordagem metálica com material metálico, compósito de polímero metal, o polímero realmente é o dielétrico, a partícula de condutor é um condutor. É como se fosse cada partícula metálica seria um mini capacitor dentro desse dielétrico. Então você forma uma rede de mini capacitores com uma camada fina de dielétrico entre eles, que seria o polímero. Então, o ideal nesse de cima é que você tenha contato entre as partículas, porque elas já são dielétricas. Então, o ideal é que você tenha contato para que uma induza polarização na sua vizinha. Desse outro, o ideal é que você não tenha contato entre elas, porque você precisa da fina camada de dielétrico entre uma e outra para evitar condução, tá? E aí eu fiz um desenho à mão, por isso que eu vi que, né, estava acabando o tempo de aula, por isso que eu tive que vir pegar a apresentação pronta, representando justamente isso, que já tinha sido discutido. Quando você tem o DD, você tem que formar o caminho de polarização. Então, o ideal é que você tenha contato entre todas as partículas, ou pelo menos o máximo possível, para que pelo menos, nem que tenha algumas áreas de não contato, pelo menos na direção que for passar o campo, tenha um caminho aí que passa a polarização. Quanto mais, melhor. Quanto mais vai polarizar, maior vai ser a sua permissividade. Porque lembre-se que você está enfiando uma coisa boa, em termos de ser um dielétrico, que é uma cerâmica, numa coisa razoável, que é o polímero, tá? Numa coisa razoável, que é o polímero. Então, o ideal é que você preencha o máximo possível o seu polímero para formar o máximo possível de caminhos de polarização, como a gente discutiu no começo dessa aula, para que cada partícula auxilie polarizar a vizinha dela, tá? Só que se tem uma hora também que você põe tanta cerâmica que você vai perder o sentido do polímero tá lá. Você vai perder a flexibilidade, vai perder a facilidade de moldagem e vai perder o baixo peso. Vai ser basicamente só cerâmica. Então, isso precisa ser equilibrado aí. Tem outras maneiras de equilibrar, mas a que a gente trouxe foi essa daí, tá bom, pessoal? E o metálico, o ideal é que você não tenha contato, porque senão vai conduzir, né? Você vai ter aí a partícula ou fibra metálica, servindo como se fossem as placas do capacitor, e a fina camada de polímero é como se fosse o dielétrico entre elas. Claro que isso aqui é um modelo, né? Esse material e esse material, como está no slide anterior, são os que vão ser colocados ali no meio das placas de um capacitor. É um jeito da gente entender, né, um composto polímero metal que tem alta permissividade é pensando em cada partícula ou fibra metálica como sendo um capacitorzinho e o polímero entre eles a fina camada de dielétrico, tá? Então, no CD, condutor dielétrico, o ideal é que não tenha contato entre a fase dispersa no polímero. E no DD, o ideal é que se tenha o máximo de contato entre as partículas da fase dispersa no polímero, porque o polímero aí é a minha matriz. Já discutimos essa figura no começo dessa aula mesmo. Se eu tivesse falado ela na aula passada, eu revisaria agora. Vocês voltam aí no vídeo e assistam, porque o nosso tempo literalmente acabou, tá? Aí, isso eu não fiz com vocês, tá? Então, isso daqui é uma busca que eu fiz no semestre passado. Esse semestre não deu tempo, cortaram o nosso semestre antes do fim aí dele, né? Acabou um pouco mais cedo, então eu tive que correr aí na disciplina, por isso que dei algumas aulas assíncronas, né? E um dia de feriado só mandei para vocês, enfim. Eu fiz uma pesquisa só para a gente fechar. Por que eu bati tanto no tema do meu doutorado? Até para justificar isso aí. Que eu fui buscar artigos novos, depois de 2018, que foi quando eu defendi meu doutorado, e fui olhar, busquei no site de busca alguns termos: High Permittivity Dielectric Materials, High Permittivity Perovskites e Supercapacitors. Quer dizer, a gente tem uma pesquisa aqui super geral, supercapacitores. Você tem 45% de todos os artigos que a base de dados deu, 45% deles eram de depois de 2018. Tá? A própria base de dados faz esse cálculo aí, eu não contei um por um não, porque são milhares que ele mostra lá, né? Ele te dá o tanto de recentes e o tanto de antigos, eu só dividi um número pelo outro. Então, quando você digita um termo super geral, você tem metade aí de artigos novos, quer dizer que o pessoal está discutindo coisas novas, que já não é mais perovskita e polímero, tá? Quando você põe um termo um pouco não tão geral, High Permittivity Dielectric Materials, ele já tem menos artigos novos, né? E quando você digita perovskita especificamente, já tem um pouco mais. Então, quer dizer, quando você põe só de materiais dielétricos, você não tem muita coisa em alta que aparece. Quando você põe perovskita, já tem mais coisa em alta. Mas o mais em alta é esse termo aqui, ó. E esse termo aqui eu lembro que tinha umas abordagens novas quando eu fiz essa pesquisa no fim do semestre passado, na disciplina aqui. Preciso ir lá e olhar com mais calma essas abordagens novas, que eu até comentei com o pessoal no semestre passado. Esse semestre eu não preparei, então já não lembro mais, mas preciso dar uma olhada nisso com calma, que está fugindo dessa coisa perovskita polímero, que era a tendência até 2018, tá?
Minhas conclusões aí dessa tabela que eu acabei de falar, mas por escrito para vocês, só para comentar, tá? Isso foi feito há 6 meses atrás, mas eu resolvi trazer de maneira resumida para a gente fechar. Perovskitas ainda estão mais em alta que outros materiais High-K. Quando você digita dielétrico, sim, ok. Porém, outras abordagens para obter materiais supercapacitores estão sendo mais exploradas e provavelmente serão mais promissoras, certo? Já que o pessoal está investindo bastante tempo da ciência nisso aí. Então, um resumo aí da nossa disciplina, agora só falado, né, sem escrever, seria isso. Na abordagem polímero-cerâmica, o ideal ainda é uma cerâmica que tem uma alta polarização interfacial. Exemplo, perovskita, tá? Polarização interfacial que vai jogar a permissividade da cerâmica lá em cima. E juntar ela com um polímero que tenha um grupo lateral com polarização espontânea, porque ele ajuda, né, quando você mistura os dois, ele ajuda a polarização não se perder no salto de uma partícula cerâmica para outra, certo? Então ele mantém aí, ele ajuda a induzir a polarização em cada partícula cerâmica. E claro, tem a abordagem metálica também, que a gente não entrou tanto, porque ela é mais simples de entender. É só não deixar os metais terem contatos. Então, compósito polímero-metal é possível, desde que não tenha contato entre os metais, senão vira um compósito condutor. Polímero cerâmica, o ideal máximo de contato entre as cerâmicas para que você forme vários caminhos aí de polarização. Desculpa essa correria no fim, pessoal, mas eu acho que valeu a pena porque a gente conseguiu fazer uma boa revisão. E é isso. A gente combina aí as formas de avaliação, não se preocupem com isso, vai dar tudo certo. E semana que vem a gente se encontra, se não me engano, já para a primeira avaliação, tá bom? Valeu, pessoal. Até quarta, qualquer dúvida à tua disposição.